Olá, uma boa madrugada. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora. E vamos às principais notícias do Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia para 30% a cota para negros em concursos. A medida também inclui indígenas e quilombolas. Com 241 votos a favor e 94 contrários, deputados ampliaram de 20% para 30% a reserva de vagas para pretos e pardos em concursos públicos. Inclui indígenas e quilombolas no rol de beneficiados pela cota. Agora o projeto volta para análise do Senado. Atualmente, a lei reserva 20% das vagas a negros para preencher cargos efetivos em empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e de sociedades de economia mista controladas pela União, e não há, na lei atual, menção a quilombolas e indígenas. A relatora, deputada Carol D'Artora, afirmou que o projeto busca aprimorar a legislação que está em vigor e que iniciou um processo de reparação histórica para a população negra. Ela afirmou que a inclusão de indígenas e quilombolas representa, dentro das simbologias, práticas para a superação do racismo, um avanço do Estado brasileiro e o direito à reparação histórica e à ocupação no serviço público. O texto amplia ainda as modalidades de seleção ao incluir processos seletivos simplificados, já que a legislação atual inclui apenas os concursos públicos. A partir do dia 29 de novembro, o Rio Grande do Norte vai ser palco de uma operação importante. A Força Aérea Brasileira vai realizar o lançamento de um foguete de sondagem. A ação batizada de Operação Potiguar marca o retorno do país aos lançamentos suborbitais na região e visa ampliar a capacidade do Brasil no setor aeroespacial. A ação, batizada de Operação Potiguar, marca o retorno do país aos lançamentos suborbitais na região e visa ampliar a capacidade do Brasil no setor aeroespacial. A operação começou no dia 18 de novembro e será dividida em duas fases. A primeira consiste no lançamento de um foguete modelo VS-30V15, que servirá para treinar técnicos e testar os equipamentos em Parnamirim, que já realizou mais de 3.000 lançamentos desde sua inauguração em 1965. Esse lançamento não terá experimentos embarcados, mas será crucial para garantir a preparação da equipe e os processos do centro. Já na segunda fase, que ocorrerá em 2025, o foco será o lançamento de um novo foguete para qualificar o sistema de recuperação da carga útil, ou seja, a parte do foguete que traz os experimentos e dados coletados de volta ao solo. Com a Potiguar, o Brasil ganha maior autonomia em lançamentos suborbitais, podendo enviar experimentos ao espaço, coletar dados e recuperar a carga útil, um avanço importante para o setor aeroespacial nacional. Vamos falar de saúde agora. Os casos de sarampo aumentaram 20% em todo o mundo em um ano. O alerta foi feito pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas a boa notícia é que a vacina contra a doença salva 5 pessoas por segundo no planeta. Quem vai trazer mais detalhes é o repórter Wellington Pael. O alerta aqui para nós é sobre o quanto é importante cumprir o esquema vacinal completo, que é repassado pelos profissionais da saúde quando procuramos por imunizantes nos postos de saúde. O sarampo, por exemplo, ele pode ser evitado com 2 doses da vacina, mas 22 milhões de crianças perderam a primeira dose no ano passado. Ou seja, somente 83% da população tomaram a primeira dose e 74% receberam a segunda aplicação necessária para estar imunizado. E é justamente nessa demora para aplicar a vacina ou em completar o ciclo adequadamente que estaria a resposta para esse aumento de 20% na quantidade de casos em 2023, quando foram confirmados 10 milhões e 300 mil registros da doença no planeta. Lembrando que para evitar um surto de sarampo, é preciso que 95% da população esteja com a vacina em dia. A exemplo do que ocorreu na Covid-19, infelizmente a população ela não percebendo ou não identificando casos de doença, acaba tendo aquela falsa sensação de segurança e muitas vezes aí deixa de buscar a prevenção, que é a vacinação. Então, a população como um todo, ela entende sim, quando se tem um risco maior,
ele vem buscar um atendimento de saúde. Quando não se tem essa percepção de risco, acaba passando despercebido ou não tendo aquele medo, ou percebendo ou entendendo que de repente essa doença pode não chegar aqui, o que é errado. Então a gente oferece a vacinação de tempo oportuno para que a população se previna, para que você vacinado, caso você encontre a doença, você não possa gerar o adoecimento ou, quando muito, de forma mais branda, passa pelo processo de adoecimento de forma mais tranquila. 57 países registraram surtos de sarampo em todas as regiões do planeta no ano passado, com exceção das Américas. É um aumento de 60% em apenas um ano. Foram 107.500 mortes pela doença somente em 2023. A queda é de 8% em relação ao ano anterior, mas ainda assim uma quantidade elevada de crianças morrendo em razão de uma doença evitável. O Brasil, ele hoje se destaca a nível mundial em relação ao Programa Nacional de Imunização, que é um exemplo, né, que temos aí para o Brasil e o mundo, o trabalho desse Programa Nacional de Imunização, o que não ocorre em muitos países. Então, de certa forma, a população ela fica desprotegida por não ter uma oferta de vacina de forma gratuita, dependendo do país, como o Brasil oferece. Então, nós temos aí o Brasil como um exemplo e um programa eficiente que faz com que o Brasil acaba não tendo casos da doença, o que de repente não ocorre em muitos países, principalmente na Europa. A vacina contra o sarampo é a tríplice viral e está disponível em todos os postos de saúde brasileiros. A recomendação é de que a primeira dose seja aplicada aos 12 e a segunda aos 15 meses de idade. Adultos que não tomaram as duas doses também podem procurar os postos, mas aí o esquema vacinal ele é diferente dependendo da idade. E o Brasil conquistou novamente este mês o status de país livre do sarampo pela OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, depois de 5 anos. Os últimos registros por aqui foram em 2022, no Rio de Janeiro, Pará, São Paulo e Amapá. Este ano também teve 2 casos, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, mas eles foram importados, respectivamente, do Paquistão e da Inglaterra. O Jornal Toda Hora fica por aqui e retorna com mais notícias a 1h35. Até mais.